Olá, bom dia, quinto ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História, lição 8, O Mundo Hoje, da página 354 a 359. Nós vamos falar sobre a diversidade cultural. O que é? Ter uma cultura diversificada significa que as características de um povo são variadas, diferente uma das outras, por terem incorporado influências ao longo de sua história. Uma cultura diversificada é aquela que apresenta, por exemplo, uma culinária com pratos e receitas vindo de todos os povos em que a sociedade entrou em contato. Também tem pluralidade religiosa, isto é, um povo que pratica muitas e diversas religiões. A língua falada nesse território igualmente tem incorporações de termos e expressões de diversos outros povos. O Brasil, por sua extensão territorial, é também porque, ao longo de sua história, entrou em contato com muitos outros povos. Os portugueses, indígenas, afrodescendentes, europeus, asiáticos e etc. Tem uma cultura riquíssima, muito diversificada. Em algumas regiões predomina a maior influência indígena, como é o caso do norte, centro-oeste e do nordeste. Em outras regiões, como o sul e sudeste, além de um enorme legado das culturas africanas, são visíveis as influências europeias, que vieram tanto dos portugueses colonizadores como dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, suíços e espanhol. E há também, em diversos pontos do país, forte herança cultural asiática, principalmente dos japoneses, bem como dos povos do Oriente Médio, como libaneses, sírios, árabes e outros. Com tanta mistura, podemos afirmar que o Brasil é um lugar em que todas as diversidades encontram espaço e igualdade para construir nossa cultura. Você vai observar isso nas figuras que estão na página 354, tá? Você vai observar a primeira e a segunda figura, ok? E na atualidade, a maioria dos povos apresenta essa grande mistura de influências, resultado de muitos contatos ao longo dos séculos. É por isso que em 2001, a Unesco, órgão da ONU, publicou um documento chamado Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, para proteger essa diversidade e incentivar ações que preservam culturas de origem indígena, africana e qualquer outra ameaçada de extinção. Nesse documento, afirma-se que a diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade. Também se afirma que os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos. Você vai observar algumas fotos, o que será que elas têm em comum? Você vai observar lá na página 355 essas fotos que falam sobre a culinária árabe, a cavalhada durante a festa de São Benedito, em Poconé, Mato Grosso, 2016, Dança do Shot em Santa Maria, em Rio Grande do Sul, em 2017, Roda da Capoeira, Salvador, Bahia, 2016, Desfile das Escolas de Samba no Sambódromo do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em 2018, e a Procissão de São Pedro em Ubatuba, litoral de São Paulo, em 2018. Vocês vão observar o que elas têm em comum, ok? Agora nós vamos falar sobre a diversidade cultural e comunicação. Você já viu que as pessoas vivem em grupos desde que a humanidade apareceu. Também viu que com isso se desenvolveram modos de se comunicar. Primeiro nasceu a linguagem oral, em seguida a comunicação visual por meio de desenho, símbolos e finalmente a escrita. A comunicação sempre esteve ligada à necessidade de registrar acontecimentos e aspectos da realidade. É pela comunicação que a diversidade cultural dos povos se amplia, pois há troca de experiências e relatos entre eles. As sociedades
ágrafas desenvolveram a tradição da comunicação oral. Os conhecimentos foram transmitidos de geração a geração por meio de relatos orais dos mais velhos aos mais jovens. E como essas sociedades do passado distante comunicavam com outras que estivessem longe? De várias maneiras. Poderiam simplesmente enviar um mensageiro ou então, como faziam os nativos da América do Norte, usar sinais de fumaça, acendiam uma fogueira e com uma coberta iam produzindo rolos de fumaças a certos intervalos. As pessoas da outra localidade viam a fumaça e traduziam o significado dela. No entanto, no nosso território, os diversos povos indígenas até hoje usam sons para se comunicar a distâncias. Eles imitam pássaros ou mamíferos, por exemplo. Também produzem sons batendo nas árvores ou em tambores. Quando a escrita foi inventada, a comunicação se tornou mais fácil. Além de poder registrar os acontecimentos, as leis, a literatura, enfim, tudo que quisesse guardar as sociedades, as sociedades letradas puderam enviar cartas, recados, bilhetes escritos. Nas sociedades antigas, esse correio chegava ao seu destino, levado por mensageiro ou por pombos correios. O uso dessas aves ainda existe no nosso mundo. Na Índia, por exemplo, até 2002, a polícia ainda recorria a elas para enviar e receber mensagens. Vocês podem observar isso muito em filmes antigos, de faroeste. Como tem isso? Os primeiros registros de um correio oficial, isto é, organizado pelo governo, são da antiguidade. No Egito, já havia um serviço que levava mensagens do faraó para todo o território. No Império Persa, sociedade que existiu onde hoje é o Irã, havia uns serviços de mensageiros que viajavam a cavalo. Para que percorresse as distâncias mais rapidamente, foram construídas muitas estradas ligando as sociedades e as províncias persas. Os correios também utilizavam carruagem e outros veículos puxados por animais para as longas distâncias entre os continentes. Recorriam-se aos navios. Continuando. Imagine uma carta vinda da Europa para o Brasil por esse sistema. No período colonial ou mesmo imperial, levava semanas. Com o progresso da tecnologia, no século XIX, foi inventado um sistema que fez as comunicações avançarem espetacularmente, o telégrafo, as comunicações avançarem espetacularmente, como o telégrafo, baseado em um código chamado código Morse. Os sinais eram emitidos eletricamente de um posto a outro e decodificados pelos funcionários. No século XX, outra grande invenção inaugurou uma nova era, as comunicações, a internet, ou seja, a ligação entre computadores por meio de satélite. Com a internet, é possível transmitir mensagens em tempo real, ou seja, você escreve e uma pessoa do outro lado do mundo já lê, segundos depois, o que você envia. Além de enviar mensagens por celular ou por computadores, é possível enviar pela internet fotografias, vídeos, música e falar com alguém distante, ok?